Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula de geografia. Agora o nosso tema vai ser hidrografia. Por que a hidrografia está na geografia? Por que é importante eu estudar a hidrografia? Pessoal, da mesma maneira que nas outras aulas que você já viu, ou vai ver ou rever, preste bem atenção no que eu vou falar agora. Não tem que decorar o nome de rios. Não tem que saber qual que é da margem esquerda, qual que é da margem direita. O que você vai precisar saber é a importância que a hidrografia tem, no caso, para o Brasil, para o seu estado, para o seu município, como que nós estamos utilizando. O que o Brasil está fazendo com esse imenso patrimônio hidrográfico que ele tem, certo? É isso que nós vamos ver agora. Então, acompanhe. Você está vendo uma bacia hidrográfica. Claro que isso é um desenho, né? Isso representa uma bacia e depois nós vamos comparar isso ao mapa. Mas, por favor, acompanhe. É importante a gente fazer essa leitura num primeiro momento. Se acaso cair um diagrama como esse, cair um desenho como esse, no vestibular você vai saber lê-lo, tá bom? Então vamos lá. Acompanhe comigo, por favor. Veja aqui, ó. Nós temos o rio principal, ok? Vamos lá, estou subindo aqui com a seta até as suas nascentes. Aqui está a nascente desse rio. Claro que a nascente sempre está na parte mais alta. Então, é o curso superior, tá? Então, a parte mais alta é o curso superior do rio. Mais ou menos no meio do caminho, o nome já diz tudo, é o curso médio, claro, desse rio principal. E aqui é o curso inferior e aonde está a foz desse rio, aonde ele termina. Só um detalhe. Falei foz, temos dois tipos de foz, tá? Tem a foz em delta e tem a foz em estuário. Foz em delta é aquela que quando o rio termina, ele se abre em vários braços antes de terminar no mar ou num lago. E a foz em estuário, quando ele já termina direto. Como esse do desenho que você está observando, olha lá. Isso aqui, eu diria que é uma foz em estuário. O rio já terminou direto entrando no mar, tá? Ou uma pequena baía. Tá certo? Turma, então você já sabe que um rio principal, ele tem o curso inferior, o curso médio e o curso superior. E esta bacia, ela tem os seus afluentes. E aqui está um rio que é afluente do rio principal. E os seus subafluentes? É fácil relembrar, né? Olha aí, ó, rio principal, afluente e subafluente. Poderia ainda ter o subafluente. Tá certo? Os rios maiores, como o rio Amazonas, têm uma infinidade de outros menores. Um monte de veias que vão despejando água cada vez mais nele para que contenha o volume, no caso, que ele tem. Mas voltando ainda ao desenho, por favor, me acompanhe. Olha aqui. Olha que interessante isso aqui. Ó. Faz essa leitura de onde eu estou passando aqui o cursor. Agora olha para mim. Percebeu que a bacia, ela fez um côncavo? Tá certo? Marcou isso aí? Se a tela não está dando essa perspectiva, mas com o meu movimento, isso acredito que ficou claro. Veja agora isso aqui, ó. Essa crista do morro. Tá bom? Aqui tem um rio, que é um subafluente, e ali tem outro. Turma, essa parte do morro que eu acabei de mostrar para vocês, imaginem que é o alto da minha mão. Aqui é um divisor de águas. As águas que vão para a direita, para a esquerda, podemos dizer isso, tá? Então, quando chove, essa água escorre para os dois lados. Olhe para o desenho novamente. Então, marcou, se aparecer no texto um divisor de águas, você imagina este desenho aqui. Exatamente aquele que divide as águas para que elas possam ir para um lado e para o outro. É claro que aqui, ó, na sequência aqui que já está sumindo da tela, tem uma outra bacia hidrográfica, lá atrás dessa tem outra, e todas elas são separadas por um divisor de águas, tá bom? Eu estou insistindo nessa tecla porque quando nós chegarmos no mapa do Brasil, onde vai ter todas as bacias hidrográficas, não vai aparecer essa escala onde você percebe o divisor. Eu vou colocar cores, por causa do tamanho, é claro, mas você vai conseguir imaginar uma parte mais alta
separando, fazendo as águas irem para o norte, ou para o sul, ou para o leste, ou para o oeste. Tá certo? Vamos para mais um desenho? Me acompanha. Olha ali, é o que eu acabei de falar para vocês, né? As cores do mapa do Brasil. Aqui está a bacia amazônica, que é a nossa maior bacia. Vamos transitar pelo mapa primeiro, para depois nós olharmos individualmente cada uma, ou seja, as principais. Bacia amazônica, a nossa maior bacia. Um detalhe, veja que a bacia amazônica não é inteiramente brasileira. Vou bater nessa tecla. Veja aqui, ela tem o rio Amazonas tem suas nascentes fora do Brasil. Aqui está o Pantanal, né? Então, o Pantanal Mato-Grossense, tanto do Mato Grosso do Sul como do Mato Grosso. A bacia nordestina, a bacia do São Francisco, a bacia do leste, a bacia do Paraná, certo? E aqui a bacia do Uruguai. Todas elas, você tem que imaginar numa escala muito maior, muito gigante, e abraçando o Brasil inteiro. E cada uma dessas cores que o mapa mostra para você, imagine que é uma parte mais alta. Veja um detalhe interessante, está vendo aqui onde está o Distrito Federal, não Brasília, né? O Distrito Federal, esse quadradinho? Aqui tem uma questão política interessante onde ele foi colocado. Percebeu que ele aqui tem um roxo, né? Tem esse rosa e aqui tem esse bege. Tem 3 cores aqui. O Distrito Federal foi colocado justamente na divisão dessas 3 bacias, porque tem um simbolismo para dizer que o poder se espalha por todo o país. A parte mais alta é ali e é um divisor de águas. Aonde está o Distrito Federal? Então, quando você olhar para qualquer mapa, seja na TV, seja num jornal, olhou aquele quadradinho da nossa menor unidade federativa, né? Porque o Brasil tem 27 unidades federativas, e a menor é o Distrito Federal, ele foi colocado estrategicamente ali para dar esse simbolismo. Nem todo mundo vê assim, mas ele tem esse objetivo. Tá bom? Passamos para o próximo. Me acompanha. Como eu disse, nós vamos ver individualmente cada uma das bacias. Fazer um comentário. Claro que eu não vou falar de todas, não vou falar das principais e as que geralmente são cobradas. E quando você consegue fazer essa leitura das principais, você vai estabelecer isso para as outras, tá bom? Veja com Thales a bacia amazônica. Vamos lá. Turma, como eu argumentei antes, a bacia amazônica não é inteiramente brasileira, né? O rio Amazonas, na realidade, ele entra aqui, ó. Aqui não está aparecendo, mas ele vem aqui com o nome de Rio Maranhão. Aqui ele passa a ter o nome de Rio Solimões. Só quando ele se encontra com o Rio Negro, aqui em Manaus, ele recebe o nome de Rio Amazonas. Para nós, no Brasil, só é Amazonas nesse espaço aqui, até a sua foz, que é onde está a Ilha de Marajó. Tá certo? A Ilha de Marajó, que é formada por sedimentos do Rio Amazonas. O Rio Amazonas está numa planície. Eu gostaria que você estabelecesse a relação com a aula de geologia, onde mostra os mapas da geomorfologia do Brasil, que é uma área bastante plana onde se concentra esse rio. Tão plana que você precisa de quilômetros para dar 1 centímetro de inclinação nesse rio. Um rio que tem uma suavidade no correr de suas águas, uma correnteza muito lenta, porque não tem velocidade, não tem inclinação. Você relaciona também isso com um mapa de relevo do Brasil, onde você vai ver na sequência, num outro momento você revê a aula, ou já viu, tá? Então vai relembrar agora do quê? Que o relevo do Brasil vai de 0 a 200, de 200 a 500 e acima de 1000. E aonde está o Rio Amazonas? Uma grande área plana sem inclinação. Mas um detalhe que eu quero mostrar para vocês. O Rio Amazonas, ele vai nascer lá na Cordilheira dos Andes, ele é de origem nival, ou seja, do derretimento da neve, o início dele. Aí ele vai seguir no sentido leste até desaguar no oceano. Tá? Marque isso, no sentido leste. O Brasil é maior no sentido leste-oeste, porque o Rio Amazonas era uma grande estrada para a entrada, principalmente dos portugueses, né, que são os primeiros a chegar aqui. Tanto é que construíram um forte que chama-se o Forte de Macapá, São José de Macapá, e o Forte de Belém. Esses 2 fortes trancavam a entrada e só os portugueses tinham acesso a este lugar. Detalhes sobre o Rio
o rio Amazonas, como eu falei antes, é um rio de planície, não tem velocidade a água, então significa que é um rio que para gerar energia elétrica é muito custoso. A água, quando ela passa muito devagar e não vai movimentar a turbina. Portanto, para construir uma hidrelétrica aí é muito ruim, é muito difícil, tá bom? Mas é ótimo para navegação, perfeito. Acompanhem comigo, por favor. Olha aqui, ó. Os navios entram no rio Amazonas e vêm até Manaus, mas navios gigantescos, navios que cruzam o oceano, que fazem cruzeiros enormes. Por quê? O rio tem profundidade e tem largura. Em alguns lugares de 10, 15 quilômetros de uma margem a outra. Tá bom? Vamos dar uma olhada em mais uma bacia hidrográfica? Vamos lá. Bacia do Paraná. Pessoal, ao contrário da bacia amazônica, eu já fiz questão de colocar aí uma foto para vocês da maior hidrelétrica do mundo. Detalhe, maior não em extensão, não o maior lago, tá bom? Maior em produção de energia elétrica. Fique atento, a China está terminando a sua hidrelétrica que eles prometem ser a maior do mundo. Eu digo fique atento para ver se essa hidrelétrica conseguirá, ao longo de um ano, não é de uma vez, tá? Hoje ela produziu mais energia que Itaipu. Ao longo de um ano, produzir mais energia elétrica que Itaipu. Acompanhem comigo aqui, por favor. Um detalhe interessante, tá? Aqui estão as comportas. Aqui já é o lado paraguaio. Como assim o lado paraguaio? Aqui está o rio no seu curso normal. Lá está o lago. E aqui foi construída a barragem. Aqui é o lado brasileiro, exatamente metade do rio é do Brasil e metade do rio é do Paraguai. Por isso que a Itaipu é binacional. O Rio Paraná, a bacia do Rio Paraná, está em relevos de planalto. Lembra da aula, ou você vai rever, insisto nisso, para você fazer a relação sobre as formas de relevo do Brasil. Agora eu preciso juntar com a questão da hidrografia. Rios de planície não são bons para gerar energia elétrica, mas são ótimos para a navegação. Rios de planalto são ótimos para gerar energia elétrica. Por quê? Porque tem inclinação, a água desce com força. É uma energia limpa. Essa água passando na turbina, ela gera energia. Então, esse aqui é só o vertedor da água que está sobrando, então estão jogando fora. As turbinas estão neste canto aqui e a energia que nós usamos. Olha só esse mapa, pessoal. Aqui está Itaipu, certo? Então, olha aqui para o mapa, pessoal. O Rio Paraná tem suas nascentes aqui no Planalto Central. Ele segue em direção ao sul. E foi feito um estudo na época e sacou-se pelas curvas de nível que daqui onde está a ponta do cursor até aqui é o momento de maior inclinação. Então, é onde foi feita a barragem para a hidrelétrica de Itaipu. Só que surgiu um problema geopolítico. O rio não pertence só para o Brasil. Quando um rio é limite entre dois países, o meio exatamente dele pertence a um e outra metade a outro país. Então, o Brasil fez um acordo com o Paraguai para que fosse construída essa hidrelétrica que você deve ter acompanhado nos noticiários que o presidente que assumiu há pouco tempo o poder, o Lugo, quer rever o contrato lá da época dos militares, no momento em que o Brasil pagaria para a construção da Itaipu, porque o Paraguai não tinha esse dinheiro para a construção, e, na sequência, como o Paraguai não iria usar toda a energia que fosse produzida pela hidrelétrica, o Brasil ficaria com a parte que sobrasse e isso seria uma forma do Paraguai pagar o empréstimo que o Brasil fez para eles e por eles para a construção dessa hidrelétrica e para que gerasse. Hoje é praticamente 1/4 da energia que vem para o Brasil sai de Itaipu. É uma quantidade enorme. A potência que Itaipu tem é sensacional. Então, volta o mapa para você fixar ali. Então, aqui, ó, o cara olhou para as curvas de nível, e você vai lembrar isso quando você
ver ou rever as curvas de nível, então ele fez um estudo e percebeu que aqui era o momento de maior inclinação. E se tem mais inclinação, gera mais energia. Eu vou usar aqui uma folha para tentar dar um exemplo para vocês. Turma, aqui é uma bacia hidrográfica, certo? Como aquela que vocês viram no início. Se o rio sai de uma parte alta e vai para uma parte mais baixa, é claro que você vai ver mais velocidade nessa água. E daí, a partir do momento que você trancou aqui, fez a barragem, essa água vai passar forçosamente pela parte de baixo dessa represa onde foi colocada uma turbina. E você precisa de uma calha não muito grande, você desperdiça menos terra, porque essa água está vindo com velocidade. Os rios de planície, um exemplo, o do Amazonas, ele não é tão inclinado, ele é menos, e ao mesmo tempo a sua calha tem menos profundidade. Me acompanha aqui, ó. Olha, antes eu coloquei a barragem aqui, perdi menos terra. Agora, olha o que acontece, um rio de planície. Para eu tentar cercar esta água neste ponto, vai ser muito difícil. Eu vou precisar levantar uma barragem muito alta, vou gastar uma quantidade enorme de concreto e a água que vai ficar represada aqui não vai pedir passagem como aquela do Planalto. Ela não vai ficar empurrando a turbina em grande velocidade para produzir energia. Daí a explicação da importância de um rio de Planalto, onde a água vem com força, e de um rio de planície, onde a água segue calmamente de um lado para o outro. Agora eu quero fazer uma ressalva aí, tá? Quando você constrói uma represa num rio de Planalto, você pode tornar o rio navegável. Me acompanhe, por favor. Um erro enorme cometido aqui em Itaipu. Observe. Se aqui em Itaipu fosse construído uma eclusa, o que é uma eclusa? Um elevador, porque o rio se tornou navegável nesse ponto. Se fosse construída uma eclusa nesse lugar aqui, seria possível um barco, quando chegasse nesse ponto, seguir navegando pelo rio Paraná, até onde ele se encontra aqui com o rio Paraguai, e desaguar aqui no estuário do Prata, na Argentina, e pegar o Oceano Atlântico e seguir viagem. Mas esse é o nosso próximo tema, tá? Agora nós vamos ver uma outra bacia, diferente das duas anteriores, essa do Paraná ou do Paraguai, dependendo do ponto de vista da escala que você está olhando. Bom, a bacia do Paraguai, ou do Paraná, ou a bacia amazônica, não são inteiramente brasileiras, né? Como eu argumentei. Veja, por favor, essa próxima bacia, a bacia do Rio São Francisco. Pessoal, olha só, me acompanhe. O Rio São Francisco, ele é inteiramente brasileiro. Veja que ele vai nascer aqui no sudeste brasileiro, na Serra da Canastra, vai seguir em direção norte e depois ele entra para o Oceano Atlântico, tá certo? Você vai argumentar o seguinte, mas o Rio São Francisco atinge uma área do sertão nordestino, onde aquela área de seca? Sim, atinge a área de seca. Mas ele não seca nesse lugar? Não, porque as suas nascentes estão num lugar que tem chuvas permanentes. O Rio São Francisco não tem problema de seca, por ter suas nascentes onde as chuvas são regulares. Portanto, ele é um rio constante, ele não é aquele rio sazonal ou temporário que de vez em quando acaba secando, tá certo? Mas vamos voltar ao mapa, importante. Veja ali, argumentei com vocês então que as nascentes do Rio São Francisco estão aqui em Minas Gerais e ele vai em direção ao norte depois para entrar para o Oceano Atlântico e ele faz limite entre os estados de Alagoas e de Sergipe, tá certo? Muito bem, ele foi durante muito tempo chamado de Rio da Integração Nacional. Por que ele é Rio da Integração Nacional? Turma, me acompanhe, ó. Aqui um barco entraria por aqui e conseguiria vir até o interior de Minas Gerais. Na época que o Brasil não tinha estradas para se chegar ao interior de Minas Gerais, o Rio São Francisco era o melhor caminho. Mas, com o tempo, e a nossa engenharia muito esperta cometeu um erro tremendo. Vamos lá. As hidrelétricas que foram construídas no caminho
tem 1, 2, 3 hidrelétricas, não foi feita nenhuma eclusa. Então, o que acontece? Isso impede a passagem que os navios, que os barcos sigam por toda a extensão do Rio São Francisco. Mas, presta atenção nesse detalhe, que eu vou mostrar agora para vocês. A região Nordeste, por ser uma área que chega uma grande quantidade do sol, é extremamente privilegiada no Brasil. Embora a mídia, os jornais sempre façam uma apresentação de que o Nordeste é uma região problema. Ao contrário, eu quero dizer para vocês que o Nordeste não é uma região problema, é uma região muito privilegiada, mesmo a área chamada Polígono da Seca, o lugar que tem um período de seca. Porque no Nordeste chove mais de 500 milímetros por ano. Turma, isso é mais do que chove em Israel. Israel é uma potência, certo? Sabendo que Israel chove menos do que ali. Então, o Nordeste é só uma questão de aproveitamento da água que existe. E aqui eu não vou falar nem a favor e nem contra, por uma questão política, se nós temos ou não temos que fazer a transposição do Rio São Francisco. Vamos imaginar só por onde ele passa. Me acompanhe, por favor. Veja lá. Aqui foi feito alguns desenhos para você imaginar que toda a área seca, principalmente aqui no Nordeste, onde tem o polígono, ou chamado polígono da seca, aproveita-se para fazer a irrigação. Veja, pense, o sul do Brasil tem geadas na estação do inverno. As geadas impedem o desenvolvimento de algumas lavouras. No Nordeste isso não acontece. Quente o ano inteiro. Em vez de ter 3 safras por ano, ou 4 safras, no máximo, o Nordeste pode ter até 5 safras, porque não vai ter o período de geadas. E as plantas podem ser irrigadas, como nas imagens que a gente vai ver agora, por favor, me acompanhe. Olha só, o Nordeste hoje está produzindo uvas em grande quantidade. Essas uvas estão sendo transformadas em vinhos e exportados para o mundo inteiro, tá? Frutas tropicais, o Nordeste produz também de uma maneira absurda, coisa que outros lugares do Brasil não conseguem ter a produção, porque lá não tem o período de inverno frio. Existe a estação inverno, mas eles nem chegam a sentir. Automaticamente, eu gostaria que você desmanchasse uma imagem que deve estar na tua cabeça, que o Nordeste é uma região problema por causa da seca. Não. Nunca foi problema por causa da seca. Ele pode ser uma solução para a produção desses alimentos, desde que bem utilizado. O Rio São Francisco é um caminho para isso, mas não é o único, tem uma infinidade de outros. Claro que o nosso desconhecimento em relação à hidrografia acaba aceitando essa questão política e a gente acha que o Nordeste é uma região problema, tá certo? Pessoal, mais um aspecto importante sobre a hidrografia. Acompanhe comigo na tela. Hidrovias, certo? Grave isso aí, hidrovias. Agora, veja este mapa. Tudo bem? Mentalize-o. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você escuta sempre problemas nas rodovias brasileiras, né? Sempre os noticiários estão colocando isso. Buracos, rodovias mais mal sinalizadas, rodovias estreitas. Porque as nossas rodovias são lá dos anos 70. E daí, se ela é dos anos 70? Nos anos 70, ninguém imaginava o desenvolvimento que ia ter a indústria automobilística de lá para cá, o tamanho que os caminhões ganharam nesse período, e essas rodovias ficaram muito estreitas. Acidentes, consumo de combustível absurdo. Turma, a nossa rodovia que o Brasil tem, qualquer uma delas, é cheia de curva. Quem fez isso não pensa. O cara não percebeu que na escola a menor distância entre 2 pontos é uma linha reta. E o cara vai lá e me faz uma rodovia cheia de curva. Então, uma das soluções para o transporte brasileiro, o que vai tornar muito barato, e porque já está pronto, são as hidrovias. Olhe para o mapa, vamos lá. Veja como é simples, falta vontade política. Por isso que eu digo, quando a gente estuda geografia, e eu não estou falando aqui questões partidárias, não me interessa quem está no poder, tá? Pense como é fácil integrar o Brasil só com hidrovias. Olha lá,
Todo o Amazonas é possível navegar. Toda essa região aqui, ó, desde Roraima, tá certo? Que tá lá isolado. A região aqui da Cabeça do Cachorro, que está isolada pelo Rio Negro, pode entrar no Rio Amazonas. A região aqui do Acre, Rio Branco, tem saída para o mar, utilizando os rios entrando no Amazonas. Aqui Porto Velho, o nome já diz tudo, né? Capital de Rondônia, Porto Velho, sai pelo rio, entra no Rio Amazonas. Toda a soja produzida aqui no Mato Grosso pode sair pelo Rio Amazonas ou aqui pelo Rio Araguaia, entrando no Rio Tocantins e chegando aqui no Porto de Belém. Então, a região norte, já apresentei para vocês uma saída. Aqui no Mato Grosso, pelo Pantanal, dá para sair pelo Rio Paraguai, e depois ele se encontra aqui com o Paraná, sai pelo Estuário do Prata e segue. Olha só, não precisa pegar a mercadoria e seguir por estradas até o Porto de Santos ou até aqui o Porto de Paranaguá. Aqui, por que eu vou caminhar? Por que eu vou seguir com um caminhão vários 1000 quilômetros numa estrada cheia de curvas, cheia de buracos, até o porto? Coloca essa mercadoria numa chata como esta daqui, ó. Isso aqui chama-se chata, tá certo? Colocou essa mercadoria numa chata e você segue pela hidrovia. Automaticamente entra no Oceano Atlântico e faz a exportação. Idem aqui para o Rio São Francisco. Desde que você construa esclusas onde existem as hidrelétricas, você vai poder tirar toda a mercadoria que é produzido no meio do caminho e fazer o transporte dessas mercadorias e exportá-la para qualquer lugar do mundo. Mentalize esse mapa. Em vários vestibulares já cobraram, cada vez que vai tratar do tema transporte, estabelece essa relação. Você mentalizou isso, você pode perceber que é possível baratear, porque o rio está ali, basta fazer um planejamento, automaticamente você consegue diminuir os custos. Turma, uma boa parte do preço de uma mercadoria que você te retira do supermercado, uma boa parte do preço, vamos pensar que é R$10, uma boa parte dela está relacionado ao transporte. Quando você consegue baratear o transporte, você diminui o custo de vida das pessoas. Seguinte, vai tirar o emprego de um monte de caminhoneiro, vai tirar um monte de emprego da indústria automobilística. Negativo. Isso talvez venha aumentar o emprego, porque o caminhão serve para levar a mercadoria até o porto, no caso da hidrovia. Ele vai percorrer uma distância menor, mas o Brasil pode aumentar ainda muito mais a sua exportação. Nós exportamos menos soja porque é difícil. Vocês devem ter ouvido, algum tempo atrás, que existia uma fila de caminhões entre o Porto de Paranaguá e Curitiba. Mais de 100 quilômetros os caminhões em fila esperando para chegar até o porto. Isso que eu estou falando para vocês está na internet, procure lá, fila de caminhões entre o Porto de Paranaguá e Curitiba. Aquela fila interminável. Calcula comigo o tempo que esse caminhoneiro está parado ali, o quanto ele perde de dinheiro, certo? Porque o caminhão tem que estar se movimentando, tem que estar levando e trazendo coisas, e assim ele vai ganhar mais. Por isso que construir hidrovias não vai tirar o emprego do caminhoneiro. Pode até aumentar, porque ele não vai ficar parado no porto esperando ali muito tempo, já que você vai ter hidrovias por tudo que é canto. E mais uma coisa, é ecológico. O caminhão vai andar menos nesse sentido, automaticamente vai poluir menos, porque o diesel, você sabe que ele tem uma parcela de culpa na poluição que nós temos hoje e muito grande, ok? Pessoal, então está aí a aula de hidrografia. Deu para você perceber a importância que existe uma bacia hidrográfica, seja para a navegação, seja para o transporte de mercadorias, seja para o transporte de pessoas. Lembre-se, ninguém no mundo, nenhum país no planeta tem o privilégio que o Brasil tem pela quantidade de rios, tá? Lembre-se de um detalhe que é muito importante, o rio é determinante para surgir uma cidade. Todas as cidades estão à margem de rios. A sua cidade está à margem de um e ele deve ser cuidado. Para quê? Tanto para o abastecimento de água, como para as outras coisas que eu já falei, geração de energia e também
o transporte, tá certo? Valeu então, espero que tenham aproveitado, revejam, tirem as suas dúvidas, vão atrás, não deixem nada sem resposta. Boa prova, bom vestibular!